Então, pessoal, vamos resolver essa questão aqui de geometria espacial. O que ela diz aqui pra gente? Considere um cubo cuja medida de cada aresta é igual a 1 metro. Pode-se afirmar corretamente que a medida do volume do poliedro convexo cujos vértices são os centros das faces desse cubo é... Então, vamos lá. Tem um cubo e dentro desse cubo tem um poliedro, né, seus vértices estão tocando no centro das faces desse cubo. Então a gente tem aí um octaedro, né? Esse poliedro é um octaedro. Vamos ver como é que ficaria isso aí? Olha só. Tem uma questão aqui pronta, mas a gente vai trabalhar aqui para saber como é que foi feito ela, né? Então tá aqui, ó, tá aqui o cubo e o poliedro dentro dele, onde os vértices estão tocando o centro da face desse cubo. Então vamos lá, o que a gente tem que fazer aqui? Tem que achar o volume desse poliedro, o volume desse octaedro, né? O nome dele. Então eu tenho aqui ó, o volume do octaedro. Se você perceber, por que eu botei 2 vezes 1/3 de AB vezes H? Porque na verdade eu tenho duas pirâmides, ó, uma abaixo da outra. E o volume de uma pirâmide é calculada com essa formulazinha aqui. Então se eu tenho duas pirâmides, eu vou fazer o dobro dessa fórmula aqui. Então 2 vezes 1/3 de AB vezes H. Volume aqui da pirâmide. Tá? E aí o que a gente faz agora? Precisa saber essa altura e a área da base dessa pirâmide. Tudo bem? Então olha só, primeira coisa, a altura. Se a gente observar, essa base aqui ó, desse triângulo, se a gente for olhar esse triângulo aqui de cima, essa base, ele está exatamente na metade, não é? Na metade desse cubo. E a altura dele todo, do cubo todo, seria 1 metro. Então, se aqui está na metade, ó, essa partezinha aqui é justamente a metade da altura desse cubo. Tá? Então, aqui, se a altura é 1 metro, aqui é 0,5. Então, eu coloquei um meio para facilitar um pouquinho o nosso trabalho. Tá? Apesar de ser fração, vai facilitar. O que ele quer também? A área da base. Essa base também vai ser um quadrado. Esse quadrado está aqui, ó, formado aqui. Olha o J, o K, o L e o M. Ó. J, K, L e M. E essa distância desse L até esse J é a diagonal desse quadrado. E a diagonal desse quadrado é justamente a distância de um lado a outro do meu cubo. E a distância desse cubo todinho de um lado a outro é de 1 metro, ou seja, aqui é 1. Tá bom? E eu tenho formado aqui ó, um triângulo retângulo, cujos lados eu coloquei L, e eu tenho aqui a hipotenusa, que é 1. Então o que acontece? Vamos trabalhar Pitágoras aqui, né? 1 ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, aqui vai dar 1. Eu posso somar isso aqui, né? São termos semelhantes. Então, 2L ao quadrado. Passo 2 dividindo. Então, eu vou ter 1 meio aqui. E veja que eu tenho L ao quadrado, né? Então, L ao quadrado é justamente a área da minha base. É o que eu quero. Porque não é base vezes altura, ou seja, L vezes L. Então, esse L ao quadrado não precisa ter a raiz aqui, porque é justamente ele quem eu quero. Então, a minha área nesta base aqui, ela é 1 meio. Então, agora eu já tenho tudo, ó. Eu já tenho as informações que eu preciso. Tá? Eu tenho aqui a altura dessa pirâmide e tenho aqui a área da base também dessa pirâmide. Coincidentemente, 1 meio as duas. E o que eu vou fazer agora? Substituir na fórmula. Está aqui a minha fórmula. Então, o que eu tenho nessa fórmula? Volume é igual a 2 vezes 1/3 de AB vezes H. Desculpe, AB, no caso, a área da base, né? Então vai ficar 2 vezes 1/3 vezes 1 meio. Aqui a área da base é 1 meio e a minha altura também é 1 meio. Cancelo esse 2 aqui com esse 2 aqui de baixo, né? A gente pode fazer essa simplificação. Então eu vou ter 1/3 vezes 1 meio. Multiplica esse numerador com numerador, denominador com denominador, só para lembrar, né? Então vai ficar 1/6, tá? 1/6 metros cúbicos. Lembrando que a gente está trabalhando com volume. Beleza? Mais uma questão resolvida. Vamos para a próxima.